Tudo bem, Roberta? Então a gente está aqui para falar um pouco do Big Riso, porque esse ano o Big Riso completa 20 anos de história, né? Então, para começar, a gente queria saber como que o Big Riso surgiu, quem foram os primeiros palhaços ou as primeiras palhacinhas que aderiram ao programa e qual a inspiração sua para iniciar esse programa. Bom, vamos lá. O Big Riso surgiu lá de trás, eu tinha 15 anos. Na verdade, o Big Riso mesmo surgiu bem depois, né? Eu com 15 anos eu fiz uma... Eu trabalhava com criança e eu era monitor de acampamento. E um dia eu estava na escola, no terceiro colegial, que é ensino médio, né? Agora começou velho. E aí uma professora de física, ela falou pra mim assim: você que faz a recreação infantil, de acampamento, de criança, você não conhece nenhum palhaço para fazer aniversário do meu filho? Aí eu, né, naquele momento inovador, assim, falei assim, eu. Aí ela, como assim? Eu falei, eu faço festa de criança também. Aí ela falou assim, então tá bom, a festa é sexta-feira. Então, tipo assim, a gente tava numa sexta e era na outra sexta. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu tinha uma fantasia de palhaço, que eu tinha dançado no balé. E eu tinha uma amiga, né, sempre é bom você ter amigo nessa hora. E eu falei pra ela, a gente vai fazer uma festa de criança vestida de palhaço. Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, a gente vai. Aí eu fui na 25 de março, comprei uma outra roupa pra mim, porque a minha não servia mais, dei pra ela. E a gente foi na festa da professora no dia 23 de agosto de 1986. Eu nunca esqueci essa data porque a festa foi horrível, horrível. A gente não teve a menor habilidade em fazer nada naquela festa. A professora foi super gentil, tudo, né? O filho dela também, a gente fez brincadeiras, mas foi horrível a festa. Aí eu olhei pra cara dela no final e falei, olha, a gente não serve pra isso. Mas no dia seguinte, no dia 24 de agosto, era aniversário do meu irmão. E eu falei, a gente tá com a roupa, a gente tem as brincadeiras, vamos fazer. E a festa foi demais. A festa foi muito legal. A festa foi tão legal que no dia 25 de agosto, que era uma segunda-feira, eu fui no Diário do Grande ABC, que era o jornal na época, né, que tinha. Fiz um anúncio no jornal dizendo, Turma do Pirulito, animamos festas infantis. E aí, eu era pirulito, ela era algodão doce, e a gente pegou e fez esse anúncio. E aí um cara ligou pra mim, o Elias, do Bem Quem Quer, e falou, olha, eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Eu trabalho com empresas e eu faço sempre festas de final de ano, de Páscoa, disso, daquilo. E eu queria que vocês fizessem algumas festas pra mim em outubro, que era das crianças. Eu falei, tá bom. Aí o pai da minha amiga ia com a gente, porque a gente era super novinha, e um cara X ligou pra gente, como a gente vai sair com esse cara, né? E aí a gente foi começamos a ir nessas festas. E eram umas festas muito grandes, para empresas multinacionais. Então ele falava pra mim, eu quero 3 palhaços. Aí na outra semana, eu quero 5 palhaços. Aí tem a época que ele tava querendo 50 palhaços. Então todo mundo que foi meu amigo naquela época virou palhaço. Então, respondendo a sua pergunta, como é que você arrumou os primeiros palhaços? Você era meu amigo, você era palhaço, senão você não era meu amigo. Então, e aí nós começamos. E aí com isso, a gente foi convidado para participar da festa do Clube Atlético Ipiranga, que eram para as crianças carentes do bairro do Ipiranga. Então eram de 3 a 5 mil crianças. E nós íamos lá e nós tínhamos eu tinha muita fantasia, porque tinha por conta das festas das empresas. Obviamente essa festa do clube ela não era cobrada, as outras eram, a gente cobrava para fazer graça lá, mas essa do clube não era cobrada. E aí a gente começou a ir aí nós largamos as festas profissionais, nunca mais a gente fez, e ficamos só com a do clube. E a gente ia também no Lar Pequeno Leão, que é o que a gente ajuda aqui na empresa. E aí ficamos nessa aí muitos anos, sei lá, uns 15, 20 anos. Até que um dia eu falei, tá muito tranquilo, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta e eu achei, tá muito tranquilo, uma festinha de 5 mil crianças só, uma vez por ano, tá muito tranquilo. Vamos fazer alguma coisa diferente. Aí que eu assistindo o filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, que eu recomendo para todo mundo assistir, eu falei, eu quero fazer isso. E passei o filme aqui na empresa e falei que eu queria fazer isso. As pessoas falaram, mas como assim? A gente não é médico, a gente é uma construtora, como que a gente vai fazer alguma coisa desse tipo? E aí eu falei, a gente vai fazer. E aí a Cecília e a Mônica, que eram 2 malucas também, elas falaram, tá bom, a gente tá junto. E foi aí que surgiu a ideia do Big Riso. Então, a primeira coisa que a gente fez, bom, como é que vai chamar? Então vai chamar Big, por conta do Biguce, e Riso, por motivos óbvios, né? Aí Big Riso. E aí nós começamos a estudar o que a gente ia fazer. Eu tinha experiência com criança, de fazer as festas, de trabalhar com acampamento, mas nunca tinha entrado num hospital para fazer isso.
E aí nós começamos a estudar o que ia fazer e começamos a procurar hospital para trabalhar. E ninguém queria a gente. Ninguém queria a gente. Por quê? Porque ninguém fazia isso na época. E aí as pessoas achavam, os hospitais, que a gente ia exigir direitos trabalhistas. Entrar no hospital, não estar trabalhando, então eles vão querer. Então foi muito difícil. A gente falou com o pessoal do convênio, que era aqui da MBGUSI, olha, arruma um hospital pra gente ir. Aí não tinha hospital. A gente falou com alguns amigos do Dr. Milton, também não tinha hospital. Ninguém tinha hospital. Aí a gente começou a dar uma desanimada, mas assim, nunca desisti. Né? A minha persistência, ela beira a teimosia. Não sei qualquer um, não sei quando que para uma e começa a outra. Até que um dia, aí nós fomos uma amiga. Ela me chamou para fazer falou, você está procurando coisa de palhaço? Eu tenho um centro espírita que eu queria ter umas crianças lá e eu queria fazer uma ação com eles. E nós falamos, tá bom, a gente vai. Aí foi eu, a Mônica e a Cecília, sem saber a menor ideia do que a gente ia fazer lá. Menor ideia. Parecia a festa da professora. Não tinha a menor ideia do que ia fazer lá. Aí nós chegamos nesse centro espírita e tinha muita criança. E eu entrei lá no meio e comecei a falar, olha, a gente tem um grupo, eu nem lembro direito o que eu comecei a falar, não lembro, tem uma coisa que não se explica. Só que aí eu comecei a me maquiar, conversando com as crianças, me transformando em palhaço. Então eu fui falando, que eu não lembro qual foi o conteúdo que eu falei, mas eu fui me transformando em palhaço até eu acabar a apresentação de palhaço. E foi demais, demais. Eu falei, cara, a gente tem que fazer isso. A gente não pode desistir porque não tem hospital, a gente tem que fazer isso. O meu pai me chamou na sala dele uns dias depois e falou assim, olha, ele tinha escrito o livro, Responsabilidade Social, e ele doou a renda desse livro para uma entidade, que era a AVCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. E ele me chamou na sala dele e falou assim, olha, eu queria que você ligasse para a dona Clotilde, que ela é a presidente da AVCC, para falar para ela vir retirar o cheque da renda do livro. Mas, de novo, né? Nada acontece por acaso, né? E aí, eu acho que assim, as coisas acontecem por Deus. Não tem a data de fazer, não tinha hospital pra gente fazer. Depois o centro espírita, que a gente estava num momento quase de desistir, aí veio esse convite. E aí eu liguei pra dona Clotilde Dibi e falei, olha, eu tô aqui com cheque pra receber, referente à doação do livro. Ela falou, tá bom, eu passo aí pra buscar. E eu, na hora de eu desligar, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora é presidente, o que faz a sua entidade? Aí ela falou, né, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. Eu falei, mas a senhora trabalha onde? Algum hospital, tudo? Aí ela falou, estou na Fundação de Santo André. Eu falei, a senhora não quer uns palhaços, não? Pra gente ir lá animar? Aí ela ficou assim, como assim? Eu sei, acho a reação dela, eu não sei se ela ficou emocionada ou eu fiquei, eu sei que a reação dela foi uma coisa absurda, que era o que ela mais queria e nunca ninguém tinha oferecido isso pra ela. Aí eu falei, é sério mesmo? Ela falou, quando vocês podem vir? Aí eu peguei e falei assim, sexta-feira. Aí ela falou, tá bom. Aí eu não lembro se era sexta, mas era um dia. Aí eu falei, dia 8 de novembro de 2004 a gente vai estar lá. E lá fui eu, a Mônica e a Cecília, no dia 8 de novembro de 2004, na primeira visita na Fundação de Santo André, para fazer o nosso famoso Big Riso. E como a primeira visita, né, como a primeira festa de criança que tinha sido horrível, a primeira visita foi horrível. Porque nós tínhamos preparado brincadeiras para fazer com crianças num acampamento, não crianças internadas ou fazendo quimioterapia com a agulha no braço. E aí a gente chegou lá e falou, meu Deus, tudo que a gente programou não tem nada certo, tá tudo errado, não vai dar isso, não vai dar certo, não vai ser assim fácil. Só que eu já tinha me comprometido que a gente ia toda semana com a dona Clotilde. Então a gente tinha que ir toda semana. E aí começamos a ficar aquela semana inteira estudando como é que a gente vai fazer, o que não vai fazer. Mas assim começou. E aí as coisas começaram a fluir. E aí a gente se trocava na MBGUSI. Aí uma pessoa perguntou o que é, quero ir também, como que é. Era muito boca a boca, a gente começou a falar. E aí no fim todo mundo ia. Você falou da sua palhaça, que você se trocou ali no hospital, foi se trocando. E como é que surgiu a sua palhaça, o nome da sua palhaça? Como que surgiu a palhaça da Roberta? Bom, primeiro era a Pirulito, por conta da festa lá da casa do meu irmão, do anúncio do jornal. Na primeira visita que eu fui no Big Riso, era Pirulito, porque sempre foi Pirulito. E na primeira visita, a criança perguntou, qual que é o seu nome? Aí elas falaram, é Chiquinha, a Cecília era Chiquinha, a Mônica era Borbola, e eu falei Pirulito. A criança virou pra mim, não me deu no peito, assim, né? Falou assim, mas Pirulito é nome de palhaço homem. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, mas é meu sobrenome.
eu tenho nome e sobrenome. Aí ele falou, qual é seu nome? Meu, do nada, né? Quando as coisas acontecem, veio lá, Spiningrífica Pirulito. Ele, oi? E aí, na hora, eu não sabia por que eu tinha saído desse nome. Eu acho, meu pai disse que não. Mas eu falei, meu pai me chamava desse nome quando eu era criança. Que é uma coisa comprida, magrela. Eu não tenho, já procurei no dicionário, não existe explicação. E ele fala que ele não lembra disso, mas esse nome não veio da minha cabeça do nada e eu tenho certeza que era do meu pai, isso que ele me chamava assim quando criança. Então eu falei, Spiningrífica Pirulito. E a criança ficou assim, mas como que fala? Como que escreve? E eu falei, cara, esse nome é perfeito, porque quando não tiver nada pra fazer no hospital, eu vou brincar com o meu nome, que aí ele vai saber como é que faz, como que não faz. Aí foi assim que surgiu a Spiningrífica Pirulito. E aí, a minha maquiagem é o A, B, C e D, porque é uma forma de eu brincar com as crianças, como as crianças normalmente são pequenas, elas não sabem ler nem sabem escrever, então eu ensino as letras, as primeiras letras, pela minha maquiagem no rosto. Então, por isso que ficou essa maquiagem. E assim, aí criei esse personagem, que é a Spiningrífica Pirulito. Você citou o filme do Dr. Patch Adams, O Amor é Contagioso, e você fez uma viagem para conhecer o verdadeiro Dr. Patch Adams, que deu origem ao filme. Onde que foi? Como foi fazer essa viagem? Quantos anos você tinha quando essa viagem aconteceu? Como é que foi encontrar essa inspiração ali na sua frente? Senta que lá vem a história agora, hein? Agora vem a história. Eu já nem gosto de falar, né? Então vamos lá, foi assim. Quando a gente entrou na fundação, a gente tinha o apoio da Dona Clotilde, que foi ela que colocou a gente lá. E chegando lá, lembra que eu falei que a gente não tinha apoio, eu não conseguia hospitais, porque tinha aquele medo. Mas quando a gente entrou na fundação, eu não fui recebida de braços abertos. Porque as enfermeiras, elas, que são esses palhaços vindo aqui atrapalhar o nosso serviço? Então a gente não tinha nenhum apoio, a não ser do Dr. Jairo Cartum. Por isso que eu falo que a Dona Clotilde é a nossa madrinha e o Dr. Jairo é o nosso padrinho. Porque ele abriu os braços pra gente e falou assim, não, é uma equipe multidisciplinar e o palhaço faz parte disso. Ele acreditou nisso lá atrás, são 20 anos. Então, ele deu todo o apoio, falou assim, vocês vão ter dificuldades, mas eu tô aqui com vocês, a gente vai alinhar isso. E nós começamos a frequentar o hospital, sempre a fundação por conta dele. Aí nós fomos ele indicou a gente pro Mário Covas, 2 anos depois. E mais 2 anos depois, o pessoal do Mário Covas indicou a gente para o Hospital do Servidor. Então nós estávamos indo em 3 hospitais. E a gente nunca faltava, a gente sempre tinha o nosso horário certo de ir. O nosso comprometimento era muito sério, diferente de alguns grupos na época que iam para falar para os outros. Ah, os palhaços de hospital, que legal que você é, entendeu? A gente tinha o compromisso de ir toda semana, de segunda-feira na fundação, de quarta de manhã, e no Hospital do Servidor de manhã também, e na quarta-feira a gente ia no Mário Covas, à tarde. Então, com essa credibilidade, com essa pontualidade, a gente criou um respeito, né? E a Dona Clotilde falou para mim assim, olha, eu tô sabendo que o Dr. Patch Adams vem pro Brasil, e ele vai lá no HMU, em São Bernardo, e eu queria saber se você quer entrar lá pra conhecer ele. Eu olhei pra casa dela e falei, que pergunta, né? Que pergunta mais legal. E aí ela falou, olha, mas eu te coloco lá dentro, porque meus voluntários vão estar lá, então eu consigo te colocar dentro do hospital, mas de lá até você conhecer ele, aí, falei, já comigo, né? A gente tinha uma pasta do Big Risco com toda a história, com toda tudo como aconteceu, e eu escrevi uma carta pra ele, porque eu falei, não sei se eu vou conseguir conversar com ele, mas pelo menos eu entrego a carta. E eu escrevi nessa carta que eu tinha formado um grupo por conta do filme, e que o grupo já tinha 3 anos, já tinha o grupo na época, né? E que eu admirava muito. Bom, escrevi a carta, infelizmente eu não tenho cópia dessa carta, porque eu escrevi de próprio punho, eu não tenho cópia da carta. E aí entreguei a carta, na hora que eu cheguei no HMU, a gente se encontrou de cara, assim, né? E aí eu peguei, dei a carta na mão dele. E ele pegou e guardou no bolso. Eu falei que todas as fotos de todos os jornais da região saiu ele com a carta no bolso, assim. E eu tava com o uniforme da Bigusse, a gente trabalhava de uniforme da N Bigusse na época. Então saiu todos os jornais, a gente saiu. E aí passou, a gente fez a visita, ele fez a visita, né? Tinha muitos lugares que a gente não podia entrar, tinha 1 bilhão de jornalistas, mais um monte de enfermeiro no hospital, enfim. Passados umas 3 semanas dessa visita que ele veio pro Brasil, eu recebi uma carta dele, de próprio punho, dizendo que ele tinha lido a minha carta e que ele fazia um trabalho anual na Rússia,
com voluntários do mundo inteiro, e ele queria me convidar para participar desse grupo, porque ele falou, muitas pessoas falam que querem fazer, mas poucas realmente fazem. E ele viu que eu tinha feito, ele queria me convidar. E que eu podia levar mais um voluntário comigo. Mas não é que assim, ele ia pagar nada disso, mas ele é um grupo fechado, então eu podia levar mais uma pessoa. E aí, na época, a minha prima quis ir, mas aí deu um monte de problema, e aí todo mundo falou, mas como assim, você vai sozinha pra Rússia? Eu falei, eu vou pra Rússia, com a oportunidade dessa, nunca mais na vida eu vou ter outra, né? E aí eu liguei, tinha um telefone que ele tinha me dado, eu liguei lá, e ela precisava fazer uma inscrição, aí ela falou assim, não, Roberta, mas o seu nome não precisa fazer a inscrição, você é convidada dele. Aí foi pior ainda, né, porque assim, uma coisa muito louca, né, como assim, um cara que fizeram um filme dele me convidou para ir lá pra Rússia, enfim. Então eu vou sozinha, meu filho, eu tinha 3 filhos na época, o Thiago tinha 7 meses, mamava ainda, e eu tinha que ir pra Rússia. Tinha que mandar meu passaporte pro consulado russo, e eu ia ficar sem o passaporte. Eu falei, gente, e tava passando uma novela na época, e era o rapto de mulheres, que elas iam pra algum outro país da Europa, sei lá, e as mulheres eram raptadas. E eu falei, cara, eu vou pra Rússia, sem falar o idioma, sem o passaporte que vai ficar na mão de alguém, eu nunca mais volto pro Brasil pra ver meus filhos. Eu vou ser raptada. E aí começou um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não podia falar isso pra ninguém, porque todo mundo era contra eu ir pra Rússia. Porque, né, normalmente uma pessoa normal não sai daqui do Brasil pra ir pra Rússia vestida de palhaço pra fazer, né? E eu fiquei realmente preocupada, mas era uma preocupação que eu não podia dividir com ninguém, era minha. Beleza, tudo bem. Aí comprei a passagem, tudo certo, aí veio a programação. Na hora que veio a programação, tinha uma regra desse tamanho. Não pode levar roupas normais, só de palhaço. Na mala só será permitido roupas de palhaço. Aí eu tinha um voo que era São Paulo-Moscou. Só que eu ia chegar lá 3 horas da manhã. Eu falei, gente, eu não vou chegar de palhaço em Moscou de madrugada. Aí eu fiz um voo com escala em Washington, nos Estados Unidos. Então eu dei uma volta no planeta, né? Porque em vez de eu ir pra lá, eu fui pra lá e depois eu fui pra lá. Então eu demorei o dobro de tempo. Quando eu cheguei em Washington e eu vi um maluco com um boné, um chapéu de galinha na cabeça, com um peixe de plástico na mão, conversando com todo mundo, eu falei, eu acho que eu vou embora. E eu tava fantasiada de palhaço. Eu fui do Brasil pra Washington com uma calça colorida, uma camiseta colorida, mas eu não tinha nada. Quando eu vi aquilo lá, eu saí correndo pro banheiro, me maquiei e fui lá conversar com ele. Então assim, né, nós chegamos, e quando eu cheguei, o Pet olhou pra mim e falou assim, ai, Roberta, from Brazil. Eu falei, não é possível, que esse cara sabe meu nome, porque a gente tinha recebido as fotos, tudo. Bom, enfim, aí começou a maluquice e nós fomos pra Rússia. Um detalhe, antes disso. Quando meu visto chegou, faltava 40 dias pra viagem. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer humanização hospitalar sem falar o idioma? Aí, com 3 filhos e nada pra fazer, né, que a pessoa quase não faz nada na vida, né, eu resolvi estudar russo. Todos os dias, da meia-noite à 1h30 da manhã. Todos os dias por 40 dias. E eu estudava por um aplicativo que chamava Mango Languages. Ele traduzia do russo para o inglês. O meu inglês era horroroso, então imagina como é que foi meu estudo no russo. Mas ok. E eu aprendi o principal, que era como cumprimentar as pessoas. Eu não sou do Brasil, eu não falo em russo, falo português, como vai ser o dia, enfim, amenidades. E eu aprendi em 40 dias. Aí nós fomos para a Rússia. Chegando na Rússia, nós visitamos 28 hospitais em 15 dias. Fazia visita de manhã e à tarde. E era assim, insano, porque o trânsito em Moscou é um negócio fora da... Eu nunca mais falei que eu reclamaria do trânsito em São Paulo, porque o trânsito em Moscou era um negócio, é muito louco. Então a gente ficava muito tempo no ônibus, muito frio, mas muito frio, tipo menos 10 graus, muito frio, e a gente entrava nos hospitais para fazer as visitas. E lá, as pessoas são muito sérias. Então tudo muito cinza, tudo muito preto, tudo muito escuro. Então a gente chegava no hospital, aquele morto. Quando a gente saía, a gente via bexiga pelas janelas, era muita diferença. Então foi um aprendizado muito grande. Em relação ao próprio Pat Adams, ele não gosta de ser um personagem. Tanto que quando a gente fazia as visitas nos quartos, a gente dividia os grupos, ele era um dos grupos. Então a gente falava, poxa, caí com ele. Ele se incomodava até com isso, porque ele não quer tirar foto. Porque ele fala, não sou um personagem, eu sou uma pessoa que mudei a forma de fazer as coisas. Enfim, mas foi uma experiência incrível. Eu lembro que
durante a viagem, meu pai me ligou e perguntou, a gente não conseguia conversar, né? E não era tão fácil falar assim, né? Dessa distância. E ele falou, e aí, já conheceu o Kremlin? Aí eu peguei e falei assim, olha pai, eu não conheci o Kremlin, mas o Kremlin eu consigo conhecer pela internet, porque o que eu tô vivendo aqui não tem a menor, eu não consigo descrever o que eu tô convivendo. A gente foi num hospital, num dos últimos, onde só viviam crianças cegas e surdas. Então, sim, fecha o olho e tenta imaginar que mundo vive essa criança. Não vê e não escuta. Então ela só sente. E eu lembro que eu peguei um pompom que estava no meu cabelo e eu comecei a passar no rosto da criança. E essa criança estava meio esquecida lá, porque estava todo mundo brincando com outras, que não eram tão surdas ou tão cegas. Ela era 100%. E aí eu comecei a passar tudo, e aí eu ganhei um sorriso dessa criança, assim, que não tinha creme, não tinha nada me importava. Era só aquele sorriso. Inclusive uma amiga minha que foi, ela conseguiu tirar ela clicou esse momento e ela escreveu ela escreveu um livro dessa viagem, e um capítulo do livro ela fez por conta dessa história. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi na minha vida. Eu consegui tirar um sorriso daquela criança que cega e surda. Ela não desgrudava de mim na hora de ir embora, eu queria trazer a criança embora para casa, porque assim, ela foi uma coisa muito louca. Então essa foi a minha história da Rússia. Você pode relatar alguns momentos especiais que você teve como voluntária do Big Riso, tanto aqui em São Paulo, no ABC, ou em outros lugares que vocês também foram, né, com o programa. Quais os momentos marcantes que você fala, meu, esse aqui eu não vou esquecer, pode passar 50, 60 anos? Tem alguns que eu gosto. Eu gosto de um que eu aprendi com o próprio Pat Adams. Ele falou assim, quando você tem uma criança retraída, é nela que você tem que focar, mas sem ser invasivo. Que foi o que eu fiz com o menininho cego e surdo, né? Eu não fui invasiva. Então tive um caso no Mário Covas, que eu cheguei lá, tinha uma criança de 3 anos, que criança de 3 anos tem medo de palhaço, e o pai falou pra mim, não entra porque ele não gosta de palhaço. Tá bom, o pai falou, não entra. Aí cada vez que eu passava no corredor, eu dava uma olhadinha e falei, deixa eu entrar. Aí, não, e a criança com medo. Aí toda vez que eu passava, eu dava uma insistida. Bom, resumindo assim, no final a criança tava pulando de maca em maca, brincando com a gente, e aceitou todos os palhaços dentro do coisa. Então essa foi uma lição. Essa foi a lição que eu aprendi com o Pat Adams. Não desista, mas não seja invasivo, né? Eu morei nos Estados Unidos 5 meses. E eu frequentava um centro espírita. E eu vi lá que eles iam, de vez em quando, em asilos tocar, né? Música lá, uma banda, eles iam tocar pros idosos. E aí um dia eu falei, posso ir com eles? Posso ir com vocês? E isso eu tinha, sei lá, um mês que eu morava lá. Aí, pode ir sim. Aí eu fui pra lá, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, por que vocês não trazem uns palhaços pra vir aqui, né, com os idosos? Era um domingo de manhã. Aí ela falou assim, mas porque a gente não conhece. Eu falei, posso chamar um? Aí ela falou, mas agora? Eu falei, agora. Aí eu peguei, fui no carro, me troquei e voltei de palhaço. E aí eu voltei de palhaço e a gente, destruímos o asilo lá, a casa de idosos, né? A gente brincou muito, a gente fez muito. E uma coisa que tem lá, não pode tirar foto. De jeito nenhum. E aí tiraram um monte de foto, não sei o que, enfim, destruímos. E aí passou, vambora, tchau. Isso foi num domingo. Quando chegou na segunda-feira à noite, tinha um encontro lá no centro. E a moça falou assim, o palhaço que você levou lá, cara, animou o lugar, que legal, não sei o que, mas por que você não voltou? Eu olhei pra cara dela e falei assim, você tá zoando com a minha cara, né? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu era a palhaça. Ela falou, mentira. Aí eu peguei e mostrei a foto, né? Falei, sou eu que sou essa pessoa. Aí eu falei, foi demais, não sei o que lá. Bom, resumo, aí eu fiquei lá 5 meses, vim embora, todas as visitas eles iam fantasiados. A banda ia fantasiada a partir daquilo. E já faz 10 anos isso, e eu acompanho eles até hoje eles vão de palhaço. Então isso foi uma coisa assim muito incrível que aconteceu, assim, que eu acho que plantei uma sementinha lá. Agora, especial 20 anos, Big Riso está fazendo 20 anos, começou em 2004, lá em novembro de 2004, e aí eu tenho uma pergunta para você. Então, você imaginava que o projeto Big Riso seria tão grande, tão acolhido e tão amado quanto é hoje? Não, nunca. Como eu nunca imaginava que eu ia pra Rússia, como eu nunca imaginava que eu ia fazer palhaço em Orlando, nunca. Dizem que a gente tem que ter metas, objetivos e um plano de negócios, como que as coisas vão funcionar. Olha, o Big Riso nunca teve nada disso, ele só vai. Mas veio a pandemia. E a pandemia deu uma quebrada no Big Riso. Isso eu sinto muito mesmo.
tanto no Big Riso como no trabalho voluntário em geral. Eu tenho conversado com vários grupos, eu acho que as pessoas querem fazer, mas não estão dispostas a se doar. Então, eu quero fazer, mas tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, eu acho que isso mudou muito, a pandemia deu uma estragada nisso, né? Eu achei que podia virar ao contrário, mas infelizmente não. Ficamos com muitas exigências nos hospitais, então só posso ir se eu tiver 150 milhões de vacinas, não só do Covid, mas de qualquer outra coisa. Enfim, o que eu queria para os próximos 20 anos é que voltasse a ser como foi no começo. Sabe, todo mundo muito empolgado, todo mundo muito animado, todo mundo dando ideias. Eu sei que o mundo ficou mais louco, então ninguém mais tem tempo, mas será que a gente tinha tempo naquela época? A gente também não tinha tempo. Mas eu não sei o que acontece hoje. O que eu sonho para o Big Riso dos próximos 20 anos é que ele ande sozinho, não precisa de mim. Hoje ele já não precisa de mim hoje, né? Ele já anda sozinho, mas com aquela pegada do começo. Que eu sinto, porque o Big Riso, ele tem alguns braços. Então ele tem uma viagem que a gente faz, que é a Trip Riso, que nós viajamos até 1h30, 2 horas de São Paulo, 2 vezes por ano, para visitar hospitais dessa região. E eu sinto que quando tem a Trip, é a mesma pegada do começo do Big Riso. Então eu queria que voltasse isso, como se fosse uma novidade, como se fosse, e eu não sei como, talvez novos hospitais, eu não sei. Nós fazemos também os treinamentos, que são bem legais, e é um momento de entrosamento entre os voluntários. E a gente faz um Happy Riso, e isso é muito legal, porque, por exemplo, nós temos as nossas escalas, e cada um vai num dia da semana. Então eu não te conheço, por exemplo. Né? Eu não conheço meu coleguinha que vai na terça, eu só conheço o cara que vai na segunda comigo. Então a gente faz o Happy Riso, que é para ter a integração. Então quando tem uma trip, que a gente vai para alguma cidade, normalmente junta com o Happy Riso, porque o hospital é de manhã e à tarde a gente faz algum passeio todo mundo junto. Então o que eu espero pro Big Riso é que a gente faça muitas trips, muitas viagens, muitos treinamentos, mas principalmente que volte a ser como no começo uma novidade e que seja muito incrível, que a gente consiga abraçar mais pessoas, inspirar mais grupos, como aconteceu num evento que eu fui, que eu inspirei um grupo de Blumenau, e eu acho que é vontade de inspirar outras empresas para fazer esse mesmo projeto. Que legal, obrigada, viu, Roberta? Muito bonita a história do Big Riso, é um projeto realmente muito bacana, muito bonito. Atingiu não só os colaboradores da MP Gusto, mas diversos voluntários externos. Isso é muito legal. Muito obrigada por contar essa história.